Bem, pessoal, o vídeo agora sobre o Snapseed é sobre você utilizar, no caso, a ferramenta curva de tons e, ao mesmo tempo também, se você quiser, né, tem gente que gosta de deixar a fotografia como moldura, né? Então dá para você fazer uma moldura também, utilizando aqui o Snapseed. Curva de tons, ela vai trazer para você, né? Ela lida com luz, né? Ela vai trazer para você mais luz, menos luz, né? Vai trazer sombra, ou seja, ela deixa a fotografia também com um pouco mais de contraste. Ela pode deixar a imagem, ó, com esse efeito fade, né? Então, vai depender do que você também vai querer para a imagem, né? E além disso, ela tem aqui, normalmente, né, para você criar um efeito, né, sim fade, né, é só você fazer trabalhar de forma que você deixe a curva de tons num estilo S, né, curvado. E aí você pode trabalhar os tons médios, né, a base, né, embaixo, no caso a sombra, né, o highlights aqui em cima. E aí, aqui embaixo a gente tem luminância, azul, verde, vermelho e RGB. Então eu estou trabalhando aqui com o RGB que vai pegar, ele vai trabalhar de um modo geral, né, as cores, né, o branco na imagem. Aqui no vermelho, se você quiser deixar a fotografia com um tom mais avermelhado, é só você, né, pôr alguns pontos para cima, ou um ponto só também, né, tá bom. No caso, você deixa ali a sombra, né, com esse aspecto. Se você quiser deixar igual aqui no caso, né, o efeito ele interferiu na pele, no rosto e no pescoço. Mas você pode também fazer o que? Você salva e depois vai em ver edições e aplica apenas na área que você quer. Por exemplo, nesse caso, na samambaia ali, né? Mas se você de repente quer uma tonalidade mais ali para o verde, que é o verde mais acentuado, você pode deixar para baixo, né? Você diminui, você coloca para baixo a curva de tons. Mas não é o caso, né? Voltando aqui novamente, verde, para cima é verde, para baixo ela fica mais ali, né, pro vermelho, no caso pro rosa, né? Acaba criando uma coloração ali, né, um pouco magenta. Então assim, ele muda, né, um pouquinho o tom de verde. Aqui um verde mais evidente, né, e aqui o verde com uma matiz mais alterada. No caso, o azul, a mesma coisa, né? Deixa eu só voltar aqui. O azul também para cima azul, para baixo aí um tom de verde, né? Um tom mais amarelado. E ela segue esse padrão, né? Em qualquer aplicativo que você for usar, por exemplo, e que você vá trabalhar com a curva de tons, ela vai seguir esse padrão. Ou seja, o azul no caso, né, o RGB, né, Red, Green and Blue. Então você tem aí essas três cores, né, como as cores primárias. E a partir dela você tem ela no seu absoluto ou o oposto. Você pode ver que no caso ele para baixo deixa com uma tonalidade mais verde ali, ou para amarelo, né? Fica entre os dois ali. E aqui nós temos alguns outros pré-definidos, né? Algumas
pré-definições da curva de tons. Contraste suave, contraste forte, né? Ele vai deixar o preto mais preto, iluminar, escurecer. Aqui no caso ele basicamente ele retira a luz, né? Ele deixa a fotografia mais chapada, né? Um pouco mais escura, esmaecido. P01, 02, U01, 02, F01, F02, né? Enfim, há vários modelos aqui dos quais você tem ali um processo em que se sobrepõe, né? Há várias configurações da curva de tons que já foi pré-programado aqui, e aí você pode ver qual se encaixa, né? Se você achar que alguma dessas se encaixa naquilo que você pretende fazer com a sua fotografia. Ou neutro, né? E aí você pode vir em luminância. E aí você pode também, se quiser, se você quiser também, você pode simular ali uma sombra mais acentuada, né, que é o caso aqui. Então a gente pode aplicar, por exemplo, na samambaia, né, fica ali umas partes com sombra, umas partes com luz. Achei até interessante o efeito. Talvez, se quiser, por exemplo, deixar um pouquinho, acentuar um pouquinho esses pequenos pontos de luz, né? De repente vamos tentar em exposição aqui, colocar no valor mínimo 0,3. E aí aplicar em algumas áreas aqui. Parece imperceptível, mas dá diferença. Se colocar no 0,7, ela fica mais forte, né? Ó, por exemplo, aí já tira, por exemplo, a cor. Então é melhor, no caso, pegar ela mais suave, né? E aí fica só a ponta ali, né? E ainda colorido. E aí nós temos uma alternância, né, entre umas partes mais escuras com umas partes mais claras. Ok? Bom, um exemplo, né, se de repente aqui a fotografia está pronta, a gente pode, no caso, para quem gosta, né, pode clicar aqui em expandir. E se você usa aqui inteligente, ele vai fazer o que? Ele vai entender, ele vai pegar o que tem dentro da imagem, né, nas bordas da imagem, para poder ampliá-la, né? Você aumenta aqui e aí ela vai ampliar. Só o que acontece, né? Ele vai ficar com algumas aberrações aqui, né? Algumas imagens duplicadas dentro da própria imagem. Então, não é muito legal. O que se pode fazer, por exemplo, que é o intuito aqui, é criar uma espécie de moldura. Então você clica em branco, porque ele vai criar uma moldura branca. Ok? Pronto. E aí, para quem gosta, né, de publicar com molduras, no caso no Instagram, por exemplo, ajuda bastante, né? Você não precisa ir para um outro aplicativo para poder fazer isso. Aqui a gente pode, por exemplo, voltar, né? No caso,
eliminar essa ação, ferramentas, aí vem aqui em expandir novamente. Aqui a gente tem a cor preta, então você pode, por exemplo, expandir na cor preta. Então assim, ele vira uma moldura e uma moldura preta, né? Aí voltando agora para branca, você não precisa nem desmanchar, é só clicar aqui nesses 3 tracinhos que você volta e refaz. É só clicar no branco ali e pronto. Já virou uma moldura branca. Ok. Fechou. Para quem gosta, né, usa normalmente o Snapseed, o Instagram, gosta de publicar com moldura, é uma saída inteligente. E o problema é o que, né? Ele vai tirar as bordas ali da imagem, que é o caso, né? Eu, por exemplo, não gostaria porque vai cortar um pouquinho da samambaia. E o efeito que foi aplicado nela, por conta da curva de tons, mais o pincel de exposição, deu um contraste legal, né? Uma iluminação legal ali entre a sombra e a luz aqui na samambaia. Beleza? Então foi isso aí, Snapseed, né? O efeito aqui expandir juntamente com curvas de tons. Ok? Aí você aqui você tem vários tipos de configurações, enfim, e dá para brincar bastante aí. Ok? Um abraço.